Estão animados aí para mais um dia, né? Para a gente... E o Natal chegando. Bem, pessoal, nós estamos fazendo aqui a nossa semana de reflexões e estudos sobre o significado do Natal. Se vocês se lembrarem, no primeiro dia nós falamos sobre o Deus que se esconde. Por que ele veio? Por que Deus está escondido? E essa é justamente a razão por que Cristo veio, revelar a face do Pai. Depois disso, nós vimos, então, sobre o mundo que recebeu o cristianismo. Ou seja, parece que o mundo já estava preparado para saber que um Salvador haveria de vir ao planeta Terra. E hoje nós vamos ver a profecia que marcou o seu exato nascimento. Porque, como eu mencionei para vocês, no mundo que recebeu o cristianismo, houve vários pretensos messias que surgiram. Em Israel houve vários. Os romanos pensavam que o Messias seria Augusto César. E por que nós falamos então que é Jesus? Vamos ver a profecia que marcou a sua chegada. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler para vocês um texto que menciona a longa espera pelo Messias. Aliás, longa espera já vem desde o Éden. Desde que Adão e Eva pecaram, já foi feita a promessa para eles que haveria de vir um descendente da mulher que estabeleceria a inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o inimigo de Deus. Agora, vamos ver como é que Jesus começa o seu ministério. A Bíblia fala que ele começa pregando sobre o Evangelho de Deus em uma região do norte de Jerusalém, chamada Galileia. Marcos, capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou a pregar na Galileia. Havia uma profecia também de Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, que fala: o povo que estava assentado na região das trevas viu grande luz. E fala do povo de além-mar, da Galileia. O Evangelho de Mateus, então, pega essa profecia de Isaías e aplica a Cristo. Por esse tempo passou Jesus a pregar na Galileia. E ao povo, a Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz. O que é a Galileia dos gentios? Que região é esta? Aqui está um mapa de Israel como era nos tempos de Cristo. É fácil você decorar. Israel até hoje é um país muito pequeno. Só para vocês terem noção, hoje, atualmente, aqui em cima fica o Líbano. Nessa região aqui fica a Síria. Do lado de cá fica a Jordânia. E no sul, o Egito. Então esses 4 países fazem fronteiras com Israel. Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Mas Israel é um país pequeno até hoje. Se você pegar a fronteira do Líbano até a fronteira com o Egito aqui embaixo, você tem 470 quilômetros aproximadamente. Só. Bem pequeno. Se você pegar aqui do Mediterrâneo, a mais ou menos Haifa, né, e até a parte aqui da Jordânia, você tem 130 quilômetros aproximadamente. Então, 470 por 130. Essa é a medida de Israel. Tamanho de Sergipe. Tamanho de Sergipe. É bem pequeno. Talvez até menor, né? Talvez eu acho que é menor do que Sergipe. Outra coisa mais. Israel, ele nasce do Rio Jordão. O Rio Jordão tem 3 nascentes dele. 2 ficam aqui, na região que hoje pertence à Síria, as colinas de Golã, o Monte Hermon, e uma fonte do Jordão fica em Israel. Por isso que Israel dominou a Síria e tomou as colinas de Golã para garantir as fontes do Rio Jordão, porque os sírios iam acabar com as fontes do Rio Jordão, então o Rio Jordão ia diminuir e acabou a água em Israel. Então o Rio Jordão desce aqui das colinas de Golã, uma parte nasce aqui, esses 3 nascentes se encontram, formam o Rio Jordão, aqui ele forma um imenso lago, que a gente chama de Mar da Galileia, depois o Rio Jordão continua descendo e ele desemboca aqui no chamado Mar Morto, onde realmente não há nenhuma forma de vida a não ser turistas. A não ser turistas. E ali acaba. Aqui você tem 80, 90% de toda a água de Israel. Ele é morto porque ele só recebe? Só recebe. Só recebe e vai pegando todo enxofre, todo o sal do caminho, e ele vai enchendo de sal, por isso que você pode boiar ali, e ele tem uma densidade muito grande e você nunca afunda. Agora vejam bem, a água que Israel bebe até hoje é do Mar da Galileia e do Rio Jordão. 90% da água.
Eles falam, se nós tivéssemos pelo menos 10% da água que vocês desperdiçam no Brasil, Israel não estava em guerra com a Síria. Entenderam o que é Israel? Agora, aqui no norte, onde ele forma esse imenso lago da Galileia, é a região da Galileia. Porque esse lago é um lago de água doce, mas ele é chamado de Mar da Galileia, porque, para quem quase não tem água, uma lagoa enorme é um mar. Mas não era mar, tá certo? Ele é chamado de Kinneret. Kinneret em hebraico significa harpa. Harpa, um instrumento musical, porque dizem que ele tem o formato de uma harpa. Além de chamar de Kinneret, que a gente traduz em português por Genezaré, ele também tem o nome de Mar da Galileia, porque fica na região da Galileia. Isso é típico da geografia bíblica. É como se o Cevisa, por ficar em Engenheiro Coelho, fala assim, Spa de Engenheiro Coelho. Mas aqui não chama Engenheiro Coelho, aqui chama Cevisa. Mas poderia chamar Cevisa ou Spa de Engenheiro Coelho. Eles dão o nome da localidade para o acidente geográfico. Então ali o Mar de Kinneret, Mar da Harpa, é também chamado de Mar da Galileia. Entenderam isso? Também é chamado de Mar de Tiberíades, porque aqui ficava a cidade de Tibérias em homenagem a Tibério César. Então ele tinha 3 nomes: Lago de Genezaré, ou Kinneret, que eu falei com vocês, Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Aqui havia várias cidades que ficavam no entorno dele. Cidade de Magdala, onde viveu uma famosa mulher chamada Maria de Magdalena, que está sendo explorada agora arqueologicamente. Cidade de Cafarnaum, cidade de Corazim, Betsaida, de onde veio Pedro. E do lado de cá ficavam cidades, essa Decápolis aqui, eram várias cidades pagãs. Gadara, por exemplo, lembra de Jesus vai a Gadara? E eles têm criação de porcos ali, não eram judeus. Ficava do lado de cá. Essa parte aqui era Samaria, que os judeus odiavam. E aqui embaixo a região da Judeia, onde ficava Jerusalém. Então são essas 3 regiões que você precisa decorar para a geografia bíblica dos tempos de Jesus. Galileia, Samaria, Judeia. Todo mundo entendeu isso aí? Fácil, né? Jesus nasceu em Belém da Judeia, por isso fala da Judeia. Ele nasceu em Belém da Judeia. Mas ele volta para a cidade de Nazaré e fica em Nazaré. E a Bíblia fala que Jesus, até esse tempo que ele morou em Nazaré, ele era uma pessoa anônima. Um galileu como outro qualquer ali. Mas o Evangelho de Mateus começa dizendo uma coisa interessante. Mateus, capítulo 4, versículos 12 em diante. Ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, porque João batizava aqui no Rio Jordão, aqui embaixo, perto da cidade de Jericó. Então Jesus estava aqui, foi batizado. Quando ele ouviu falar que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, essa expressão deixando Nazaré, dá a entender que Jesus foi expulso de casa. Essa expressão no grego deixando, foi obrigado a deixar. Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulun e Naftali. Então ele batiza aqui, Jesus se batiza aqui, perto de Jericó. Ouve que João fora preso, vai para Nazaré, é expulso de Nazaré, então ele se muda para a cidade de Cafarnaum, que ficava aqui em cima assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulun, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ontem eu mencionei para vocês que Jesus não caminhou mais do que 380 quilômetros além do lugar onde ele havia nascido. O ministério de Jesus foi todo aqui em torno do Mar da Galileia. Jesus só saía do Mar da Galileia quando ele subia para Jerusalém. Aí você fala assim, Rodrigo, mas subia como se Jerusalém está aqui embaixo? É porque, por uma questão de respeito, os judeus nunca descem para Jerusalém, mesmo que eles estejam no norte. Você sempre sobe para Jerusalém. Entendeu? Você sempre sobe, subamos para Jerusalém. Então, quando havia as festas religiosas, como a Páscoa, por exemplo, ele vinha a Jerusalém, voltava para Galileia. Aí ele entrava no barco com os discípulos, atravessava o mar, pregava do outro lado. Voltava, dormia em Cafarnaum. E assim foi o ministério de Cristo, em torno do Mar
da Galileia. Agora, na época, aquela região era uma região muito complicada. Os galileus eram religiosos de segunda categoria. Isso me chama atenção, porque os religiosos mais conservadores, mais sérios, mais detalhistas com a religião estavam na Judéia, em Jerusalém. Quando falava assim, você é galileu? Uma das razões por que muitos rejeitaram Jesus como Messias era o fato dele ser galileu. Lembra que Natanael um dia falou o seguinte, pode ver alguma coisa que presta de Nazaré? E isso me chama atenção, por que Deus ficou do lado justamente, viram agora o texto? O povo que jazia em trevas e o grande luz. Agora, no Antigo Testamento havia mais de 300 profecias messiânicas e a maioria delas nós conseguimos ver que se cumpriram em Jesus. Uma das profecias messiânicas mais antigas, depois daquela do Gênesis, é uma que Deus falou através de Moisés. Olha o que Deus falou para Moisés em Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta, semelhante a ti. A ele ouvirás. Muitos judeus pensam que aqui já era uma profecia relacionada à vinda do Messias. E a Bíblia vai mais além. Ela diz que esse Messias nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, verso 14. Ele nasceria na cidade de Belém, Miqueias 5, verso 12. Suas mãos e seus pés seriam feridos, Salmo 22, 16. E ele morreria pelos pecados do povo, Isaías 53, verso 12. Eu não sou matemático, mas eu conheço uma coisa da matemática que ficou na minha cabeça desde a época que a gente estudava em ensino médio. A lei das probabilidades combinadas. O que é isso? Matematicamente falando, a chance de uma coisa acontecer por mera coincidência, ela é infinitamente remota. Não digo que é zero, mas ela é infinitamente remota. Por exemplo, qual a chance que eu tenho de pensar no pastor Diego hoje vestindo uma camisa branca dobrada e acertar? Por sorte, existe uma chance. Tanto é que na loteria, às vezes, não tem assim milhões de pessoas que estão torcendo ali. Um camarada acerta justamente as cinco dezenas que caem ali. Pode acontecer, mas a chance é remota. Aí eu falo o seguinte, não, qual a chance que eu tenho de acertar que ele vai vir com a roupa que eu imaginei? Existe uma chance matemática. Mas se eu começar a colocar elementos assim, não, eu não vou acertar só a camisa. Eu vou acertar a camisa e a calça dele. Aí a chance de eu acertar começa a ficar mais difícil. Aí eu penso, não, eu vou acertar a camisa, a calça e o sapato. Fica mais difícil. Eu vou acertar a camisa, a calça e o sapato e vou acertar a posição que ele vai estar parado. Vai ficando cada vez mais difícil. E se falar assim, eu vou acertar a roupa dele e a de todo mundo. Aí fica quase impossível. Então a chance matemática dessas profecias do Antigo Testamento se cumprirem num único indivíduo chamado Jesus de Nazaré, matematicamente falando, é algo remotíssimo. Então, justamente por não acreditar na coincidência, eu sou obrigado a crer que ele cumpriu realmente a providência. Olha essas duas outras passagens também de Isaías, de Zacarias. Eis que eu trarei o meu servo, Semar, o renovo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, e ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E essa segunda profecia aqui de Malaquias, eu quero me deter um pouquinho mais nela. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dar a interpretação judaica disso aqui. Vocês sabem que Israel teve 3 santuários. O primeiro santuário foi o que Deus mandou Moisés construir. Faz uma tenda para que eu possa habitar no meio do povo. E quando o povo de Israel andava pelo deserto 40 anos, a tenda ia acompanhando. Eles desmontavam. Quando Davi conquista a cidade de Jerusalém, ele incumbe Salomão de fazer um templo fixo, onde os utensílios do santuário ficariam. Salomão faz um templo lindo em Jerusalém, a segundo santuário. Então teve uma tenda e um templo bonito, lindo. Mas veio Nabucodonosor, no 6º século a.C., e destruiu esse templo. Aí os judeus construíram um segundo templo, que foi o que Jesus conheceu.
Quando os judeus construíram esse segundo templo, muita gente que conheceu o primeiro falou assim, "Ih, esse templo aí é tão michuruca", conhece essa expressão, michuruca? Tão michuruco perto do primeiro. Aí o profeta fala assim, não, a glória desse segundo templo pequeno será maior do que a do outro. E muita gente pensa que o Messias viria até ele. E essa passagem de Malaquias também diz isso. O Messias virá nesse templo. Então, quando chegou no ano 70, que os romanos foram destruir Jerusalém, eles cercaram Jerusalém para destruir Jerusalém. Lembra que eu mencionei ontem vários pretensos messias que havia em Jerusalém? Tinha um chamado Simão Bar Giora. Sabe o que ele fez? Ele era um líder. Ele juntou todos os seguidores dele e correram para onde? Para o templo. Sabe o que ele correu para o templo? Ele falou, esse templo não será destruído. Por quê? Porque a profecia disse que o Messias encheria esse templo com a sua glória. Então, ou eu sou o Messias, ou o Messias não veio ainda, então o templo não pode ser destruído. Um monte de gente correu para os escombros do templo e ficaram ali. Só que acabaram que os romanos destruíram o templo também. Aí deu um nó na cabeça dos judeus. O templo foi destruído e o Messias não veio. Aí me chama a atenção, falei que vocês, Jesus cumpriu várias profecias do Antigo Testamento, fugiu uma aqui, tem uma profecia dos judeus que fala assim, o Messias viria no segundo templo. Como o templo foi destruído e o Messias não veio, então alguma coisa errada aconteceu. Porque os judeus não aceitam que Jesus seja o Messias. Então tem um nó. Porque se o Messias viria ao segundo templo e o segundo templo foi destruído, será que a profecia falhou? Entenderam a questão? Agora deixe-me gastar esses minutos finais que eu tenho estudando com vocês uma importante profecia que marca o momento em que Cristo chegaria. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. É chamada a profecia das 70 semanas. E essa profecia tem algumas diferençazinhas de interpretação num ponto ou no outro, mas na sua base é um ponto comum entre judeus, cristãos e cristãos de várias áreas. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. O profeta Daniel viveu na Babilônia por volta do 6º século antes de Cristo. E diz aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Eu sei que ficou um pouco complicado lendo assim, mas eu vou facilitar para vocês. Daniel estava angustiado porque ele sabia que o cativeiro da Babilônia ia passar. Só que ele via que o pessoal não estava preparado para o fim do cativeiro. Aí um anjo de Deus vem e fala, calma Daniel, eu tenho uma boa notícia para você. 70 semanas Deus separou só para o povo de Israel, até que venha o Messias. E o que vai acontecer com essas 70 semanas? Nas 62 primeiras semanas vão acontecer duas coisas. Vocês primeiro vão 62 semanas, depois mais uma semana, né? 63 semanas. Vocês vão ter Jerusalém reedificada, os muros de Jerusalém serão reedificados e depois de tudo isso, o Messias aparecerá. É mesmo? É. Só que depois que o Messias surgir, vai vir um rei, vai destruir a cidade e o santuário. Mas antes o Messias vai vir. E quando é que vai começar isso? Aí o anjo falou com ele, sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias ungido, 7 semanas
e 62 semanas. O que vai acontecer? Os muros da cidade vão ser edificados, depois o ungido virá, e depois um povo vai destruir a cidade. Mas na metade da última semana, ele vai fazer cessar os sacrifícios e a oferta de purificação. Vamos ver como é que isso aqui cumpriu na história. Exatamente em 457 a.C., Artaxerxes expede um decreto para que Jerusalém seja edificada. Aqueles que estavam vivos na época contaram para 457, então as 70 semanas devem começar agora. Mas deixa eu fazer primeiro uma explicação para você, notinha de rodapé. Sempre que a Bíblia fala em profecias, principalmente profecias apocalípticas, um dia equivale a um ano. Um dia simbólico é um ano literal. Então, se eu falar com vocês assim, profeticamente, 7 dias e o Cevisa será modificado. O que eu estou dizendo? 7 anos. Tá bom? 7 anos. Agora, se eu falo de 70 semanas, quantos dias dá isso? 70 vezes 7, 490 dias. Mas como eu estou falando de profecia, viram 490 anos. Então demoraria 7 semanas ou 49 anos até que os muros da cidade fossem terminados. Irmãos, depois de 457, você conta exatamente 49 anos, os muros de Jerusalém estão terminados. Exatamente como a profecia falou. Aí depois de 49 anos, você conta mais 62 semanas ou 434 anos. E que ano que você está? Ano 27. Aí o que acontece no ano 27? Vem Jesus e é batizado. Vocês viram que na tradução que eu li, falou o seguinte, o ungido, falou 2 vezes a palavra, virá o ungido. O que significa a palavra ungido? Ungido em hebraico é Mashiach. Mashiach, que a gente fala em português, Messias. Mashiach significa ungido, Messias, ungido. E Cristo é a palavra Messias em grego. Quem é católico não fala na igreja católica da crisma? Não fala em fazer a crisma? Crisma é uma palavra grega que significa unção. Crisma, a unção. Christos, o que foi ungido. Tá bom? Aquele que é ungido com o óleo para começar um trabalho de Deus como sacerdote e como rei. Então Cristo foi realmente iniciar o ministério dele no ano 27. Não foi assim que eu comecei a pregação aqui? Ele foi batizado por João e quando ele ouviu falar que João tinha sido preso, ele larga a região da Judeia e vai para Galileia e começa a pregar o reino de Deus. No ano 27, exatamente depois dos 434 anos da fundação dos muros de Jerusalém, Jesus é batizado, no ano exato da profecia. E curioso que fala que na última semana ele faria aliança com muitos e na metade da semana faria cessar o sacrifício. Exatamente 3 anos e meio depois, uma semana, 7, 3 e meio a metade, Jesus morre na cruz do Calvário e o sacrifício do templo perde o seu valor. E depois que Jesus morre e o sacrifício no templo perde o valor, o que acontece no ano 70? O templo é destruído por um rei que haveria de vir, como a profecia falou. Vocês sabem que até hoje Israel não faz mais sacrifício de cordeiro, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Se o cordeiro representa o Messias e os judeus não acreditam que o Messias veio, por que os judeus hoje não sacrificam mais cordeirinho? Ainda esperam o Messias. E por que o cordeirinho não é mais sacrificado hoje em Israel? Porque o templo está destruído. Enquanto não tem o templo, eles não podem sacrificar. E o que a profecia falou? Ele fará cessar o sacrifício. Os judeus não se deram conta que a história os obrigou a cumprir a profecia. Porque o sacrifício dos cordeiros só tinha um valor enquanto Cristo não vinha. Depois que ele veio, não tem mais por que sacrificar cordeiro. Os judeus não aceitaram Cristo. Mas Deus falou, olha, mesmo que vocês não aceitem Cristo, a profecia pertence a mim e não a judeus. Então eu vou obrigar vocês a não sacrificarem mais. Deus deixou de destruir o templo, exatamente como a profecia falou que aconteceria. Por isso que eu não acredito nessas ideias dispensacionalistas, que o templo vai ser reconstruído, que Jesus falou, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o Messias veio, o sacrifício parou. Exatamente, tem a esperança de construir o templo e que o Messias ainda veio, mas ele já veio. Quando Jesus é batizado no Jordão, o quarto evangelho nos diz que João Batista viu Jesus chegando e falou o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Todos os cordeiros apontavam para ele. Mas tem mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Aliás, os judeus ficaram tão apavorados com essa história do templo ter sido destruído e o Messias não ter vindo, na ótica deles, que no Talmud, especialmente no Tratado do Sanhedrin 97b, o Talmud, os rabinos falam o seguinte: olha, a partir de hoje, nós desaconselhamos que vocês estudem as profecias de Daniel. E se alguém estudar a profecia de Daniel e fizer cálculos proféticos da vinda do Messias, que seja amaldiçoado. E as pessoas se perguntam, por que é amaldiçoado quem estuda o profeta Daniel? Porque a profecia não cumpriu. Não cumpriu? Ou cumpriu e eles que não aceitaram a pessoa que cumpriu? Entendem? Os próprios judeus admitem que as profecias de Daniel apontavam o nascimento do Messias no primeiro século. Agora vejam como uma coisa se encaixa, pessoal. Eu mostrei para vocês no primeiro dia a razão teológica porque ele veio. Um Deus que está oculto. No segundo dia, eu mostrei para vocês como é que mesmo fora de Israel, as pessoas estavam tendo a noção que o Messias estava por vir. Até os magos vêm do Oriente porque viram a sua estrela. Hoje eu mostro que dentro dos judeus havia a profecia com cronologia, apontando o tempo exato. Só pode ser ele o Messias. E tem mais um detalhe. A Bíblia fala, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Segundo a Bíblia, o Messias reuniria duas funções, rei e sacerdote. Mas tinha um problema para os judeus. Sabem por quê? Os sacerdotes vinham da tribo de Levi. E os reis vinham da tribo de Judá, porque eram descendentes de Davi. Como é que o Messias pode ser ao mesmo tempo rei e sacerdote? É como se para ser uma coisa você tivesse que ser brasileiro e boliviano. Mas como é que você pode ser as duas coisas? Ou você é brasileiro ou é boliviano. Então a Bíblia explica, não. Segundo a dinastia, ele é de Judá. Mas ele é sacerdote como Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, mas não era da tribo de Levi. Por isso Jesus é Deus, rei e sacerdote. Agora, com quantos anos Jesus foi batizado? Alguém sabe me dizer? Vamos ler lá Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas capítulo 3, verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Uma coisa que me chama a atenção é que a profecia de Daniel aponta, isso foi uma coisa que eu até há pouco tempo eu ensinava e agora eu estou mudando. Mesmo quando eu dei aula para vocês, viu, pastor Diego? Eu sempre ensinava assim, não, as profecias de Daniel apontam a época do início do ministério do Messias e não ao nascimento dele. Eu estou aqui perante uma câmera admitindo que eu estou mudando a minha ideia. Sabe por que eu estou mudando a minha ideia? De fato, se você pegar a cronologia de Daniel, ela aponta o ano 27, quando o Messias começaria a pregar. Mas hoje eu estou chegando à conclusão que, por tabela, a profecia de Daniel também marcava a época do nascimento do Messias. Sabe por quê? Se ele deveria começar o seu ministério no ano 27, como sacerdote e como rei, como Messias, e a Bíblia fala que ele tinha em torno de 30 anos, vamos ver uma outra passagem. Números 4, versos 13 e 47. Números 4, 3 e 47. No capítulo 4 de Números, verso 3, diz: da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Está falando dos sacerdotes. A mesma coisa diz no verso 47. Verso 47. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entrarem para cumprir a tarefa no serviço e levarem os cargos da tenda da congregação. Ou seja, qual é a idade mínima para alguém ser sacerdote, ser ungido sacerdote? 30 anos. 30 anos é a idade mínima. Por isso que Lucas fala que Jesus começa o ministério dele em torno de 30 anos. Agora raciocine comigo.
Daniel marcou quando ele começaria o ministério dele como sacerdote. Se quando ele começou o ministério dele como sacerdote, ele tinha que ter 30 anos, não é isso? E isso aconteceu no ano 27, então obviamente ele tem que ter nascido quando? Mais ou menos entre 3 e 4 anos de Cristo. Concordam comigo? E é justamente a época que Jesus nasceu. Jesus nasceu entre o ano 3 e 4 antes de Cristo. Então os judeus já sabiam a época em que ele ia começar o ministério dele. Se ele teria que começar o ministério com 30 anos, então é só jogado ali para trás, você tem mais ou menos a época que ele nasceu. Então hoje eu chego à conclusão que as profecias de Daniel também apontam o nascimento de Cristo. Por isso que Lucas fez questão de falar a idade com a qual ele começou o seu ministério. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Não é fantástico estudar essas coisas? Vocês estão notando que, bem ao contrário do que o ateísmo, do que o mundo secular diz, a Bíblia tem muita coisa importante para nos apresentar? E eu queria terminar aqui, especialmente para quem estiver nos assistindo de casa, de algum momento, a fazer um apelo para cada um de vocês. Estudem a Bíblia. Bíblia não é livro para ser lido. Eu não gosto muito daqueles slogans de carro, leia a Bíblia. Você lê a Folha de São Paulo, lê o Diário da Tarde, lê a revista Veja. Bíblia é para ser estudada. Estudar e ler não são sinônimos perfeitos. Porque ler eu posso ler qualquer coisa sem atenção e depois eu coloco na memória de curto prazo e nem lembro. Eu posso ler hoje o que a Mônica passou, que será o dia, eu só leio assim, é hoje, eu não vou ficar preocupado em decorar isso, amanhã eu já esqueci. Bíblia você não lê, você estuda. E eu me preocupo com o que muitos pregadores hoje estão fazendo com o púlpito. Eles estão deixando de pregar essas profecias, essas coisas importantes da Bíblia, para falar sobre prosperidade. Todos os sermões dizem a mesma coisa. Olha, Davi batalhou com os Golias, você vai vencer os seus gigantes também, o gigante do desemprego, o gigante dos problemas da empresa. Antes as pessoas vinham a Jesus, na época de Billy Graham, porque elas eram pecadoras. E ele dizia, venha a Jesus que você que é um pecador e aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Essa frase desapareceu. Hoje as pessoas vão a Jesus porque elas estão com problema na empresa, porque elas querem fazer a terça-feira do milagre urgente, porque elas querem ter prosperidade, porque elas querem ter cura, ou ficar só cantando e caindo no Espírito, ou tendo dom de revelação. E coisas tão importantes como essa que eu passei para vocês, o mundo cristão está desconhecendo. Aí chega o ateu e tem argumento, porque parece que a Bíblia realmente é um livro de conto da carochinha. E, gente, vou ser honesto com vocês. Se a Bíblia é apenas um livro de autoajuda, o que os pregadores fazem com a Bíblia, com um pouco de retórica, eu posso fazer até com as histórias de La Fontaine, até com a mitologia grega. Eu posso pegar a história de Hércules lutando contra a Hidra de Lerna, ou contra o Teseu lutando contra o Minotauro. Eu posso pegar a história de Teseu lutando contra o Minotauro, contar aqui de maneira bem dramática e depois falar assim, você também vai enfrentar os Minotauros da sua vida, saia do labirinto que Minos colocou você, voe como Ícaro. E com um pouco de retórica, eu faço todo mundo chorar. Eu acho que a Bíblia tem algo a mais do que as mitologias gregas. Ela tem profecia, ela tem história da salvação, ela tem teologia. Ela tem revelações de Deus para mim. Eu sei que a Bíblia tem suas falhas, porque ela foi escrita por seres humanos. Mas Deus deixou isso justamente porque a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Por isso que às vezes você vê assim, uma linguagem mais simples, uma aparente contradição, uma história meio estranha, mas a Bíblia é Deus falando com o seu sotaque que ama você. E como teve a plenitude do tempo e o Messias veio, estamos chegando perto de outra plenitude do tempo, em que o Messias voltará, para nos tirar desse planeta, que hoje, apesar de tudo, pode ser chamado de uma terra seca, né? Seca e sedenta da palavra de Deus.